Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Uma mulher invisível salvou um contrato de $500 milhão. Com apenas uma frase, ela era a faxineira. Mas naquele dia ela virou a ponte entre continentes, culturas e quebrou todas as expectativas. Se você pensa que talento tem cara ou cargo, essa história vai te virar do avesso. Quantas pessoas brilhantes a gente ignora todos os dias só porque estão vestidas de forma diferente? A sala de reuniões toda envidraçada do Hotel Mirante do Vale, no centro de São Paulo, fervia em tensão. Tapete de alto padrão, mesa de madeira nobre, garrafas de água importada, tudo no lugar, menos uma coisa. Eduardo Brandão, CEO da Brass Global Ventures, andava de um lado para o outro, o terno caro molhado de suor. A tradutora oficial da reunião, que poderia mudar o destino da empresa, estava na mesa de cirurgia. A delegação da maior fabricante chinesa do mundo já estava a caminho, e ninguém ali falava mandarim. Do lado de fora da sala, empurrando o carrinho de limpeza, estava ela, Aline Souza, 42 anos, uniforme azul, olhar atento. 15 anos naquele hotel, invisível como vidro limpo. Ela ouviu tudo. A voz de Eduardo soava como faca, R$500 milhão. E a gente perde isso por causa de um apêndice? Alguém comentou, a menos que alguém aqui fale mandarim. Ela respirou e respondeu, Wo Hui Shuo. Eu falo, silêncio. Pesado, Aline Souza, filha de mãe chinesa e pai baiano, cresceu na periferia da Zona Leste. Aprendeu a falar mandarim com a mãe desde pequena, enquanto ouvia pagode do pai nas noites de sábado. Aos 22, formada em Relações Internacionais pela Universidade Estadual, cheia de sonhos, mas o mundo não estava pronto para uma mulher preta, periférica, poliglota. Começou na limpeza como algo temporário. Ficou 15 anos, aprendeu a desaparecer, mas mesmo invisível, nunca parou de observar. Aprendeu sobre negociação, sobre etiqueta empresarial, sobre cultura internacional, ouvindo atrás das portas, enquanto recolhia lixo de executivos que não sabiam nem seu nome. Como alguém com diploma, fluente em 3 línguas, foi parar 15 anos limpando banheiro de hotel. O que faria uma mente brilhante aceitar tanto silêncio? 3 anos antes, Aline ajudou um hóspede estrangeiro a se comunicar com a recepção. Traduziu. Salvou a situação. E o que ganhou? Volte ao seu posto. Por favor. Na semana seguinte, advertência por extrapolar função. Não era a primeira vez. Ela aprendeu. Mostrar inteligência em lugar errado pode custar seu emprego. Se você já foi subestimado, ou conhece alguém que nunca teve a chance de mostrar quem realmente é, se inscreve no canal Vozes Pretas Importam, que aqui a gente traz à tona o que o mundo insiste em esconder. Enquanto os executivos da Brass Global corriam desesperados atrás de tradutores em outras cidades, embaixadas e universidades, a única pessoa que podia salvar tudo estava ali, com um pano na mão e uma bagagem que ninguém enxergava. Mas será que ela falaria? Ou deixaria o sistema cair com os próprios preconceitos? No andar executivo do hotel mais caro de São Paulo, meia dúzia de engravatados suavam frio. A Brass Global, prestes a perder o maior contrato de sua história. Enquanto isso, a única pessoa que podia resolver empurrava um carrinho de limpeza no corredor ao lado. Até quando vale a pena se esconder para sobreviver? Aline estava parada, encostada na parede do corredor de serviço. Escutava cada voz atravessando o vidro. O desespero dos executivos, o medo do fracasso, o peso da grana e do prestígio escorrendo pelo ralo. Ela podia ajudar, mas a pergunta martelava: e se eu tentar de novo? E me mandarem embora? E se eu falhar na frente de todo mundo?
3 anos antes, ela tentou ser útil. Foi punida. A vida tinha ensinado uma lição dura. Ser inteligente demais no lugar errado não era virtude, era ameaça. Ela lembrou da mãe dizendo com os olhos cansados: a gente não pode errar, não pode chamar atenção. Esse país não entende gente como a gente com opinião. Aline se vê com 24 anos, entregando currículos de terno simples, inglês perfeito, diploma na pasta, várias entrevistas. Vários nós te ligamos. A única proposta concreta veio de uma terceirizada, limpeza de hotel, R$980 por mês. Sem VR, aceitou. Por necessidade. Seu filho prestes a entrar na faculdade. Mensalidade impossível. Sua filha, que amava dançar, sem poder ir mais nas aulas. 2 empregos. Corpo exausto. Alma cansada, mas mente intacta, quando ela ouviu o CEO da empresa dizer: perdemos R$500 milhão porque não conseguimos encontrar alguém que fale mandarim. Ela travou. Eu tô aqui. Eu posso. Mas será que deixariam? Ela olha para o próprio reflexo num espelho discreto do corredor de serviço. Vê o uniforme. Vê o crachá arranhado. Vê a mulher que o mundo fez questão de ignorar. E ali decide não ignorar a si mesma. Ela volta para a sala. Os executivos continuam discutindo, tentando encontrar solução mágica. Aline entra em silêncio. Começa a limpar o café derramado de uma mesa. Passos calmos. Mente firme e então, do nada, ela fala: desculpem, eu posso ajudar, eu falo mandarim fluente. Silêncio total. Eduardo Brandão, o CEO, olha para ela como se fosse um holograma. Você é Aline Souza, supervisora de limpeza há 15 anos. E fala mandarim fluente. Mandarim formal, técnico e de negócios. Uma executiva tenta conter o riso. Outro sussurra: é sério isso? Vamos mesmo apostar um contrato desse tamanho numa faxineira? Aline escuta, firme, mas não reage com raiva. Reage com clareza. Eu não sou o uniforme. Sou a mulher que ouviu. Todas as reuniões internacionais dos últimos 15 anos aprendi muito mais ouvindo vocês do que muitos aprendem na pós-graduação. Eles testam, ela responde com fluência, consegue ler, traduzir, explicar, corrigir pronúncia, identificar nuances culturais, um a um. Os executivos começam a calar a boca. Temos uma tradutora. Se você acredita que o saber não tem uniforme, que o talento pode estar em qualquer lugar, se inscreve no canal Vozes Pretas Importam. Aqui a gente prova, toda semana, que invisibilidade não é falta de valor. É só falta de oportunidade. Com blazer emprestado, cabelo preso com mais cuidado e alma pulsando firme no peito. Aline volta para a sala de reunião, mas agora, como parte da mesa, não da limpeza. Em 20 minutos, a delegação chinesa chega e ninguém imagina o que está prestes a acontecer. Você já sentiu o chão sumir sob seus pés e mesmo assim teve que se manter firme? Foi isso que Aline sentiu quando a porta do elevador se abriu e ali estava ele. O homem mais poderoso da empresa chinesa. E agora, tudo dependia dela. Como se prepara para brilhar. Depois de anos sendo apagada, a sala de conferência parecia outro mundo. A mesa onde Aline servia café agora era sua estação de guerra. Blazer cinza, grafite emprestado. Lenço de seda no pescoço. Nos olhos, foco. Na mente, tudo que tinha aprendido em silêncio. Rebeca, a executiva de marketing, entregava a ela uma pilha de documentos. Esse é o histórico da negociação. Aqui estão as cláusulas críticas. Aline lia rápido, grifava, corrigia erros de tradução que ninguém notara antes. Esse termo aqui vai ser interpretado como ofensivo. Melhor usar cooperação estratégica. O time se entreolhava. Começavam a entender. Ela não estava ali por caridade. Ela dominava. Eduardo, o CEO da Brás Global, a observava de longe, estava apostando tudo, mas ainda havia tensão. Aline, ele chamou. Isso precisa ser perfeito. Vai ser, ela respondeu. Para mim também está tudo em jogo. Ele hesitou. O que você quer em troca? Ela nem piscou. Reconhecimento. Uma vaga justa. Um salário digno pelo meu conhecimento. Fechado.
Vanessa, a assistente, entra apressada. Eles estão aqui. O andar inteiro entra em modo de guerra. Alinham-se, ajeitam gravatas, conferem etiquetas de nome. Aline respira fundo. O elevador se abre. 2 seguranças à frente. 3 vice-presidentes, advogados, intérpretes e, no centro, o presidente Chen, da gigante chinesa Zhongtec, elegante, sério, postura de quem já fechou bilhões em negócios. Eduardo avança. Bem-vindos ao Brasil. Presidente Chen. O presidente responde em mandarim. Seu intérprete se move para traduzir, mas antes que ele comece, Aline se antecipa. O presidente Chen disse que é uma honra estar aqui e que espera que esta reunião seja tão produtiva quanto as conversas anteriores. Silêncio geral, o presidente. Sorri. Vocês têm uma tradutora fluente, ele responde. E agora diretamente a Aline, também em mandarim. A reunião ainda nem começou e já existe respeito na mesa. O presidente da Zhongtec se sente confortável. Pela primeira vez, ele pode falar livremente, sem filtro. E mais, Aline não só traduz palavras, ela entrega contexto, cultura, nuance, ela não hesita. Traduz termos jurídicos, metáforas culturais, expressões idiomáticas e corrige com delicadeza a entonação de um executivo brasileiro que, sem saber, usaria uma frase ofensiva no contexto chinês. Eduardo observa. A sala inteira percebe, ela é o diferencial. O que começou tenso se transforma numa conversa fluida. Aline guia a ponte cultural com maestria. Quando o presidente Chen comenta sobre a decoração da sala, Aline aproveita. Ele mencionou que as orquídeas são da região da esposa dele. Isso foi um gesto muito bem visto. Um sorriso atravessa o rosto do presidente. Detalhes assim fazem a diferença. Durante o coffee break, Aline conversa diretamente com um dos diretores chineses. Eles falam sobre infância, sobre como foi crescer entre culturas diferentes. Minha mãe sempre dizia, nunca perca sua língua, filha, porque é nela que mora sua força. Ele sorri. A minha também. Aline começou o dia limpando a mesa da reunião. Agora, sentava à cabeceira ao lado de Eduardo e do presidente Chen. Mas o mais difícil ainda estava por vir. A negociação. O contrato. As cláusulas que poderiam ou não salvar uma empresa inteira. Ela estava pronta? Ou os fantasmas do passado ainda tentariam calar sua voz? Não bastava traduzir. Aline tinha que acertar cada palavra como se fosse uma cirurgia de altíssimo risco. Um erro, uma vírgula fora do lugar. E o contrato de R$500 milhão iria pelos ares. Como se manter firme quando o mundo inteiro está torcendo para você errar? A negociação começou pontual, à mesa. De um lado, os representantes da Brás Global. Do outro, a comitiva da Zhongtec. No centro, Aline Souza, coração firme. Olhos atentos, boca afiada. Eduardo abriu a reunião com um discurso cuidadoso. Esperamos que essa parceria seja um marco de inovação e crescimento mútuo. Aline traduziu com perfeição. Mas não apenas as palavras, ela suavizou o tom, ajustou os tempos verbais. Corrigiu uma metáfora que não funcionava em mandarim. No idioma deles, agressividade soa como conflito. Eu troquei por ambição compartilhada, explicou baixinho a Vanessa, e isso foi só o começo. Veio o ponto-chave do contrato. A porcentagem da margem de lucro para o mercado asiático. A Brás Global propôs 7,5%. O presidente Chen franziu levemente a testa. Não disse nada. Mas o clima esfriou. Aline captou no ar, esperou, observou. E então, como quem não quer nada, presidente Chen, sabemos que números têm significados culturais importantes. O número 8, por exemplo, tem uma simbologia positiva muito forte na China. O presidente sorriu discretamente. Você entende mesmo? Disse em mandarim. Aline virou-se para Eduardo. Podemos ajustar para 8% para a margem chinesa e 7% para os demais mercados. O total continua o mesmo. Mas para eles, vai parecer um gesto de respeito e consideração cultural. Eduardo hesitou por meio segundo. Então, acenou. Ajuste. Agora.
ela traduziu. O presidente Chen concordou com entusiasmo. O clima mudou. Tensão virou empatia. O advogado da Jongtech, um senhor de semblante duro, lança uma frase longa, carregada de termos jurídicos pesados e sutis armadilhas linguísticas. Aline escuta, analisa. Tradução perfeita. Mas vai além. Ela diz: ele está perguntando sobre a cláusula 4.2. Mas, na verdade, ele quer saber se existe abertura para um acordo de transferência de tecnologia exclusivo para o mercado chinês. Silêncio. A equipe da Brás Global olha para ela. Boquiaberta, Eduardo cochicha. Ela está lendo entre as palavras. Ao longo da reunião, Aline vira o elo invisível que une tudo. Traduz detalhes técnicos de engenharia com precisão. Modifica a linguagem quando sente que pode gerar ruído cultural. Interpreta nuances. Prevê perguntas antes que elas surjam. Ela não traduz. Ela constrói pontes. No canto da sala, o vice-presidente de operações, que mais cedo havia sussurrado, ela limpa banheiro, agora olha para ela com outra cara, uma mistura de choque e respeito. Vanessa sorri discretamente, com os ajustes culturais, revisão de cláusulas e clima de colaboração instalado. O presidente Chen faz um gesto simbólico. Ele fecha a pasta, levanta-se e diz, em português: temos acordo. A sala explode em aplausos contidos. Eduardo respira pela primeira vez em horas, mas todos olham para Aline. Ela foi o fator decisivo, mas ainda tinha mais. O presidente queria conversar com ela, a sós. E o que viria a seguir não estava em nenhum contrato. Era reconhecimento, era história sendo feita. O que acontece quando o mundo finalmente enxerga quem você é? A reunião havia terminado. Os documentos preliminares assinados, sorrisos, cumprimentos, fotos discretas. Mas uma conversa ainda precisava acontecer. No corredor, Vanessa se aproxima de Aline. O presidente Chen quer falar com você, sozinho. Aline franze a testa. Comigo? Por quê? Ele disse que nunca viu alguém traduzir com tanta precisão e humanidade. Na varanda com vista para a Ave Paulista, o presidente Chen a aguardava. Ao seu lado, o intérprete. Mas dessa vez, ele não seria necessário. Aline se sentou com a postura de quem sabia o que tinha feito e o presidente começou. Você entende mais do que palavras. Você entende pessoas. Ela apenas sorriu. Minha esposa é de Guangxi. Seu sotaque me lembrou o dela. Você fala como quem pertence. O presidente olhou diretamente nos olhos dela. Queremos que você seja o elo permanente entre nossa empresa e a Brás Global. Uma ponte oficial. Vamos dividir os custos. Você seria nossa especialista em comunicação intercultural. Aline piscou. Mas eu sou só. Ele interrompeu sério. Não diga isso. Você é exatamente o que precisamos. No salão de eventos, Eduardo Brandão conversava com executivos da Jongtech quando foi chamado. Vanessa cochichou. Eles querem a Aline como parte da equipe fixa da parceria. E mais, o salário seria dividido. A Jongtech paga metade. Eduardo congelou por um segundo. Depois, apenas disse, eu mesmo vou fazer a oferta. Eduardo encontrou Aline ainda na varanda. Com uma calma que não era comum nele, falou. Aline, a Brás Global quer te contratar. De verdade, como nossa diretora de relações internacionais. Salário 5 vezes maior que o atual. Plano de carreira, reconhecimento. Ela ficou em silêncio por um instante. E o meu uniforme? Vira peça de museu da nossa transformação. Ele respondeu. Tentando sorrir, Aline pensou na mãe, na infância bilíngue, nos dias em que limpava aquele mesmo salão sem ser notada. E agora, o mundo estava dizendo, a gente te vê. Ela estendeu a mão. Aceito. Na manhã seguinte, a foto de Aline com Eduardo Brandão e o presidente Chen estava no jornal Valor Econômico. Parceria Brasil-China selada com protagonismo inesperado, dizia a manchete. Mas para Aline não era inesperado, era só finalmente. Mas as maiores mudanças não foram as manchetes, nem o crachá novo.
As verdadeiras transformações aconteceram em casa e no coração das pessoas que agora se perguntavam: quantas outras Alines estão invisíveis por aí? O que começa com uma mulher sendo ouvida pode virar uma revolução inteira. Foi isso que a Aline fez. Mudou o jogo, sem gritar, só sendo vista. Quantos talentos a gente desperdiça todos os dias, por puro preconceito? 6 meses se passaram. O crachá de serviços gerais virou diretora de relações internacionais. O uniforme azul foi trocado por blazers elegantes. Mas Aline ainda caminhava pelos corredores do Hotel Mirante do Vale com o mesmo passo firme, o mesmo olhar atento e a mesma humildade de quem conhece cada centímetro daquele chão. Só que agora, os olhares estavam nela. Reuniões com investidores, viagens, treinamentos culturais, mentorias. Mas o que ela mais gostava? Conversar com os funcionários que continuavam invisíveis. Faxineiras, cozinheiros, recepcionistas, vigilantes. Ela olhava nos olhos, escutava. Tem curso de contabilidade? Tem formação em nutrição? Fala línguas também? Importa a história, a vivência, o potencial. O RH mudou, a liderança mudou, o discurso mudou, porque uma mulher ousou falar, apesar do novo cargo. Aline ainda passava nos setores onde costumava trabalhar, parava para conversar, chamava pelo nome e dizia sempre: você não é invisível. Eu te vejo. O primeiro formulário foi simples, nome, cargo, e no final uma pergunta: o que mais você sabe fazer que nunca te perguntaram aqui? As respostas vieram como flechas. Falo 3 línguas, cuido de idosos nas horas vagas. Me formei, mas nunca consegui trabalhar na área. Escrevo poesia, mas ninguém lê. Aline leu tudo, um por um. A Ana Paula, ex-copeira, agora cursava administração com bolsa da empresa. O Eduardo, segurança. Dava aulas de reforço de matemática para filhos de funcionários. A Marta, da lavanderia, começou a treinar para assumir a coordenação de compras. Tudo isso porque a Aline mostrou que olhar para dentro muda tudo por fora. Mas ainda faltava algo. A Aline havia transformado uma empresa. Mas e ela mesma? Como era agora? A vida fora do crachá? Como era o lar, os filhos, os sonhos antes adiados? O que acontece quando você para de pedir licença para existir e começa a criar espaço para outros entrarem com você? Aline virou diretora, mas não se sentia acima. Ela só queria garantir que ninguém mais passasse 15 anos sendo tratado como invisível. E se o seu sucesso não for só sobre você, mas sobre tudo que você desbloqueia nos outros? 6 meses depois da reunião histórica com a Jongtech, Aline Souza agora vestia alfaiataria, mas ainda andava pelo Hotel Mirante do Vale com a postura de quem conhece cada rachadura no azulejo. O uniforme mudou, mas a essência continuava inteira. Ela passava pelos mesmos corredores onde por anos andou sem ser notada. Agora era parada por gerentes, cumprimentada com respeito, chamada para palestras. Mas sabe onde ela mais gostava de estar? Na copa, no almoxarifado, no vestiário dos funcionários. Ela olhava nos olhos da faxineira recém-contratada. Você fez técnico em quê? Perguntava para o segurança da portaria. Sabia que a empresa está precisando de gente com exatas? O que ela fazia ali era mais que escuta, era acolhimento, era devolução. Com apoio da diretoria, ela criou trilhas de capacitação, bolsas de estudo internas, mentorias, com gerentes, promoções de pessoas que antes só serviam café. O mais bonito? A cultura da empresa começou a mudar. Numa convenção de lideranças, Aline subiu ao palco, olhou para mais de 200 gestores e disse: a maior perda de uma empresa não é dinheiro, é gente que ela não enxerga. Durante anos, eu passei por vocês e vocês não me viram. Hoje, eu quero garantir que ninguém mais passe por isso, porque ninguém deveria ter que gritar para ser reconhecido. Às vezes, basta olhar de verdade, silêncio, e depois palmas com nó na garganta. A cada novo funcionário que entra hoje na Brás Global, uma pergunta é feita: o que mais você sabe fazer além do que está no seu cargo?
E acredite, essa simples pergunta já transformou vidas inteiras. E o projeto Olhares Internos foi adotado em outras empresas do grupo. Aline virou referência nacional, palestrou em universidades, foi entrevistada por revistas de negócios, mas ainda carregava um post-it no espelho de casa, com uma frase da mãe: "Filha, ninguém pode apagar o que nasceu para brilhar." Ela já era inspiração para centenas. Mas lá dentro, a menina da Zona Leste, filha de imigrante, mãe solo, mulher preta, ainda precisava se curar das cicatrizes invisíveis que a invisibilidade deixou. No próximo capítulo, a gente entra no mais íntimo dessa história. A casa, a família, o coração. O crachá mudou, o salário também, mas o que mais doeu foi olhar para os filhos e perceber que por anos ela ensinou a se calar. Sem querer, ensinou a não sonhar. E agora, estava na hora de reaprender a viver. Depois de tanto tempo lutando para sobreviver, como é que a gente aprende a viver de novo? O novo apartamento era simples, nada de luxo exagerado, mas era dela. E tinha uma coisa ali que não existia antes: silêncio sem tensão, paz sem medo, espaço com dignidade. No canto da sala, pendurado com orgulho, o diploma da Faculdade de Relações Internacionais. Do lado, um novo quadro, carta de aceitação da faculdade do filho. Ela leu tantas vezes aquele papel que já sabia de cor. Aprovado com bolsa de mérito em engenharia da computação. A menina, antes triste por ter parado as aulas de dança, agora treinava com fone no ouvido. Sorriso no rosto, fôlego de quem sonha. Mãe, comprei meu primeiro colante novo, é vinho, da cor do seu lenço favorito. Aline segurou o choro. Você vai dançar pelo que eu não pude e por tudo que você ainda vai conquistar. No canto da cozinha, uma vela acesa ao lado de uma foto antiga. Era a mãe dela, imigrante, matriarca, mulher que limpou casas e deixou o sonho guardado na língua que ensinou para a filha. Aline ajoelhou, sussurrou em mandarim: "Mamãe, agora eles me veem." Ela lembrou das noites em que chorava no banheiro, em silêncio, com medo dos filhos ouvirem. Será que eu sou só isso? Será que ninguém nunca vai ver quem eu sou de verdade? Agora, o eco dessas perguntas era outro. O espelho devolvia orgulho, não cansaço. Certa noite, na fila do mercado, uma mulher da limpeza a reconheceu. "Você é a moça do jornal, né? Que virou diretora." Aline sorriu com humildade. "Sim, mas antes disso, eu fui invisível igual a você." A mulher apertou sua mão, os olhos marejados. "Obrigada por mostrar que dá." Aline entendeu, ali mesmo, entre frutas e sacolas, que o sucesso dela não era o fim da linha. Era só a semente, porque a luta dela agora era maior. Ela sabia: o mundo ainda não está pronto para todas nós, mas eu estou pronta para abrir caminho. Com seu novo salário, ela montou um pequeno escritório em casa, cheio de livros, pastas e fotos da família. No centro da mesa, uma frase escrita à mão: "Eu não quero ser exceção, quero que todas tenham a mesma chance." No aniversário dela, os filhos entregaram um envelope. Dentro, uma folha simples, um artigo da seção de negócios da Folha de São Paulo. Foto dela em pé, entre líderes globais. A legenda: "Mulher que limpava salas de reunião, agora comanda acordos internacionais." Atrás da folha, em letras grandes, a gente sempre soube: ela venceu. Mas não porque chegou ao topo, ela venceu porque voltou para casa inteira, e agora sua missão era maior que o próprio nome. No próximo e último bloco, a pergunta que pode mudar tudo: quantas Alines ainda estão invisíveis ao seu redor? E o que você está fazendo para enxergá-las? Quem você está deixando de enxergar? Só porque ela carrega um crachá mais simples que o seu? Hoje, Aline participa de reuniões estratégicas com empresas do Brasil inteiro, mas sua prioridade continua a mesma: criar caminhos para quem nunca teve nenhum. O projeto Olhares Internos virou referência nacional. Em um ano, mais de 2.400 talentos ocultos foram identificados. Deles foram promovidos ou transferidos para funções mais alinhadas com suas
Formações, 137. Empresas adotaram o modelo. Aline escreveu um livro. Título: Nem todo brilho usa gravata. Na dedicatória, uma frase: para toda mãe que guardou diplomas na gaveta para alimentar filhos, para toda filha que ainda acredita que vale a pena sonhar. As equipes mudaram. Gestores passaram a perguntar: como posso te ajudar a crescer? E talvez pela primeira vez, as respostas começaram a vir de todos os cantos. Aline entra no Hotel Mirante do Vale como convidada de honra. No mesmo salão onde por 15 anos ela limpou mesas em silêncio, agora havia um banner com sua foto. Homenagem à profissional que nos ensinou a ver. Ao passar pela equipe de limpeza, ela cumprimenta uma nova funcionária. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. A mulher sorri, tímida, ajeitando o uniforme. Obrigada. Ouvi muito falar de você. Aline responde: agora vão ouvir falar de você também, porque eu vou garantir que você seja vista. Aline venceu, não por ter sido promovida, mas por ter levantado outras com ela. Se essa história tocou você, se você já foi invisível ou já enxergou alguém sendo, não deixa isso passar em branco. Compartilha com alguém que merece ser visto. Comenta aqui quem te inspira mesmo sendo ignorado pelo mundo. E se inscreve agora no canal Vozes Pretas Importam, porque aqui a gente transforma histórias em farol. Ativa o sino, porque a próxima história pode ser a sua, ou de alguém que está do seu lado, esperando para ser reconhecido.